Vamos lá. Então, com a aula de hoje, eu pretendo começar a falar sobre o modelo da máquina. A gente vai tirar aqui algumas expressões, mas eu não vou aprofundar nos modelos mais complicados, não. A gente vai ficar aqui no modelo mais básico. Eu falei para vocês, é mesmo interpretando uma forma de pegar essa máquina e ver ela como um futuro, né? Uma transição para a máquina de indução. Para vocês, vamos dizer assim, terem uma transição menos abrupta, porque os modelos das máquinas vão ficar bem mais complicados que os modelos que a gente viu, por exemplo, na máquina de corrente contínua. Então, eu basicamente vou falar aqui para vocês da máquina síncrona de ímã permanente. Por que eu vou falar da máquina de ímã permanente? Porque eu vou eliminar o circuito rotório. Então, não vai ter um enrolamento de campo, né? Não vai ter um circuito no campo. Eu vou eliminar o circuito rotório. Além disso, eu vou fazer até algo que acho que nem existe. Eu vou falar de uma máquina como se fosse que tivesse um ímã e tivesse polos lisos. Isso acho que não existe. Por quê? E isso tem que ficar claro, porque eu quero que tenha, vamos dizer assim, um passo, né? Que tenha um degrau, para vocês verem mais ou menos onde eu quero chegar. As reduções, elas são complicadas. Então, eu vou fazer o primeiro passo desse tipo de máquina, né? Pensando no polo liso e que tem um ímã, ou seja, que eu já tenho a magnetização embutida no ímã, eu não vou ter que alimentar nada, que o entreferro da máquina é todo uniforme, e aí depois eu vou fazer uma discussão, né, com o material que eu passei para vocês para o polo saliente. Eu não vou deduzir porque o que mais vai importar para a gente, eu não gosto disso, eu gosto de deduzir, mas é muito grande a dedução, é muito grande a dedução. Então eu vou deixar para vocês fazerem isso, quem quiser fazer, é claro, em casa, porque as matrizes são muito grandes. Inclusive, eu estava deduzindo antes e eu errei a dedução. Eu só fui perceber o erro muito tempo depois. Então, até mesmo para evitar que em aula isso aconteça e a gente perca muito tempo, eu vou deixar para vocês, porque as conclusões, e eu prefiro focar nas conclusões, e a gente ter tempo também hábil para discutir as conclusões que a gente vai chegar. Então, eu vou falar um pouquinho aqui desses modelos, vou mais ou menos começar a fazer essas deduções para a gente ter essas ideias e, por fim, tudo bem? E, por fim, vou obter ali o meu modelo TQ0. Quarta-feira eu falo do conjugado. E aí a gente meio que acaba essa questão. Falo do conjugado, do tipo de orientação, e aí a gente vai acabar um pouquinho com a questão da orientação. E no final da aula, as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, eu vou começar aqui. É, tem que apresentar. Vou apresentar aqui. E vamos lá, né? É, máquina 5. Então, a primeira coisa que a gente
vai perceber o seguinte, eu vou, né, desenhar aqui o que seriam os eixos magnéticos das minhas fases. Fase A, desenho muito para fase A, eixo magnético da fase B, 120, o eixo magnético aqui da fase C. Aqui vai estar desenhado o eixo magnético do campo. E aqui eu vou chamar de ângulo do rotor. Tá? O que eu estou partindo do pressuposto? Estou partindo do pressuposto seguinte. Né, eu tenho dois tipos de máquinas, dois tipos de rotor, né, na máquina. Teria uma. Nossa senhora, eu não consigo desenhar um círculo. Meu Deus do céu. Tá. Imagina que são dois círculos concêntricos. Então, portanto, né, essa distância aqui do entreferro ela é fixa, né? Então, polo é isso. Na verdade, quando eu estou falando de imã permanente, de maneira geral, o que eu tenho é algo mais ou menos assim. O polo é saliente. Então, eu tenho, né, aqui, né, uma distância G1 e aqui a distância G2, né, máximo e mínimo. Isso muda a forma como as indutâncias se comportam. Então, para ficar claro, eu vou fazer algo que em geral não existe. Em geral, as máquinas de polo liso, elas, quando são feitas, elas são feitas com circuito de campo. Né? E o circuito é todo espalhado pelo rotor. Aqui eu tô criando essa invenção. Polo liso com ímã. E para facilitar, tirar algumas conclusões e depois passar para o caso mais complexo. Tá? Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte, né? Se eu tenho, né, no meu rotor, né, não tenho nenhum circuito, não tenho nenhuma bobina, o que acontece? As correntes, né, que fluem aqui, né, pelas minhas fases, né, pela fase A, pela fase B, pela fase C, elas vão produzir fluxo, mas elas não vão produzir tensões nem induzir tensões em bobinas que estão no rotor, né, porque eu tenho só o material ali magnético. Então isso facilita bastante, né, a minha análise. Por isso que eu queria começar com o Paulo Liz. Apesar disso tudo, né, eu vou ter que as correntes nas fases vão interferir, é claro, nas outras. Né? Então, eu vou ter mútuas entre as fases. Eu vou parar de apresentar agora, que eu apresento nela, em vez de apresentar a tela inteira. Vou apresentar a tela inteira. Eu passei para vocês, né, o capítulo 2 do livro texto da disciplina, né, que é o Vector Control. Nossa, esqueci o nome do livro. Vector Control of Electric Machines. Não, é isso não. Ah, esqueci o nome, gente. Vector Control and Dynamics of Acid Drive. Passei no capítulo 2. E vamos aqui para o capítulo 2, que ele começa aqui, ó. Ele fala basicamente muito mais de máquina de indução do que de máquina simples, mas no final ele fala de máquina simples. Ele começa aqui tirando o modelo de indutância. Tá? Quem quiser
chegar nessa parte e ler tudo, fica à vontade. Eu não exijo, porque é complicado. Basicamente, ele fala o seguinte: eu tenho enrolamentos senoidalmente distribuídos, né? E eu quero calcular, né, a indutância, né, desses enrolamentos senoidalmente distribuídos, né, cuja a densidade, né, também de corrente, né, vai ficar aqui senoidalmente distribuída, né, que tem um interferro aqui constante, né, e aí ele aplica aqui as equações de Maxwell, que vai derivando basicamente as equações de indutância. Então, se quiser resolver aqui algumas equações de Maxwell, relembrar como que foi lá o eletromagnetismo, fica à vontade. É complicado, acho que a nossa matéria já é difícil demais para talvez vocês ficarem deduzindo isso. Mas é sempre bom, né, porque, enfim, vocês começam a ver tudo. Mas basicamente ele vai, tira aqui, né, as equações e chega aqui no valor da indutância. Então a indutância, né, depende do tamanho do raio, né, do cilindro, do comprimento do condutor, do gap, número de espiras, permeabilidade magnética do vácuo, do ar, né, no caso, fatores geométricos e tudo mais. E aí aqui, né, ele fala o seguinte: então agora eu vou tirar a mútua. Quando eu tenho, né, outro enrolamento senoidalmente distribuído, né, mas que está aqui defasado aqui de um ângulo alfa, os eixos magnéticos desses enrolamentos. Ele vai, chega aqui, né, numa expressão que é bem parecida, né, é claro, só que depende do número de bobinas e tal, mas aí no final das contas, né, o que acontece é que como as fases, né, do motor são iguais, então acaba que o número de bobinas, tanto da fase A quanto da fase B ou da fase C, são iguais. Aqui vira o número de bobinas, né, ao quadrado, os parâmetros geométricos são os mesmos, e no final das contas é aquela indutância de magnetização vezes o cosseno do ângulo dos eixos magnéticos das bobinas. Então a conclusão aqui é essa. De novo, quem quiser deduzir tudo, fica à vontade, mas eu parei aqui só para falar da conclusão. Então, nessa nossa máquina aqui, a gente vai ter, né, uma matriz de indutâncias. Né? Primeiro, o fluxo, né, do estator, de A, B e C, ele vai ser composto por duas parcelas. Ele vai ser composto, né, eu até vou chamar aqui de uma maneira diferente. Só vou chamar aqui do fluxo de estator. O fluxo de estator ele vai ser composto por duas parcelas. Uma parcela do fluxo de estator vai ser devido a elementos que estão no estator, mais uma parcela dele devido a elementos que estão no rotor. E a gente vai primeiro analisar essa parcela aqui, só a parcela dos termos que estão no estator. Eita caramba. Não abriu um novo, não. Deixa eu abrir um novo aqui. Vou continuar daqui, tá, pessoal? Então, tenho aqui a parcela do fluxo estator, uma parcela elementos do estator, uma parcela elementos do rotor. Vamos aqui. Essa daqui, né, a parcela de estator por elementos do estator, que eu tenho no estator são as minhas três fases A, B e C. Então, são os fluxos devido às correntes A, e B e C. Aqui, o fluxo no rotor, eu tenho o ímã. Então, aqui vai ser o fluxo do ímã. Tá? Então, vai ser mais tranquilo. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Né? Bom, o que eu vou ter aqui é o seguinte, que os fluxos, né, A, B e C vão se devir a uma matriz de indutâncias do estator
vezes as correntes de A, B e C. Como que é essa matriz? Bom, essa matriz é o seguinte. Na diagonal principal, eu vou ter as indutâncias a priori próprias, que vão ser as indutâncias de dispersão, mais uma indutância aqui que eu estou chamando de LM, que é uma indutância de magnetização. Como que vai ser essa indutância de magnetização? Com essa indutância de magnetização, devido à geometria do nosso sistema, vai ser igual a essa indutância aqui, ó, que o LiPo calcula aqui na equação 2.2.19. Seria um valor parecido com isso, dependendo aqui da geometria. Então, na diagonal principal eu vou ter isso. Diagonal principal. E fora da diagonal principal, eu vou ter, então, né, o que o LiPo calcula aqui, que são, né, mais ou menos o mesmo produto, porque o número de espelhos é o mesmo, vezes o cosseno entre os eixos magnéticos. Bom, os eixos magnéticos estão 120 graus defasados. Então, eu vou ter Lm vezes cosseno de 120, que é menos meio. Então, fora a diagonal principal, eu vou ter menos Lm sobre 2. Então, fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o fluxo do estator, né, da fase A, devido a elementos do estator, fluxo do estator da fase B, devido a elementos do estator, fluxo do estator da fase C, devido a elementos do estator, vai ser aquela minha matriz, diagonal principal, dispersão mais magnetização, fora da diagonal principal, menos Lm sobre 2. Então, eu vou ter isso aqui. Dispersão mais magnetização. Isso vezes as minhas correntes IA, estator, IB de estator e C de estator. Passando aqui para alfa beta, né? Lembrando, né, que uma função em ABC é igual a transformada inversa em alfa beta zero vezes a função em alfa beta zero. Então, vou passar tanto o enlace de fluxo quanto as minhas correntes. Então, eu vou ter basicamente que meu fluxo do estator, alfa beta zero, devido ao estator, vai ser igual a matriz de transformação alfa beta zero vezes a minha matriz de indutâncias vezes a matriz de transformação inversa vezes as minhas correntes de fator alfa beta zero. Enfim, então eu precisaria resolver isso daqui. Por sorte, eu já resolvi isso, né, na aula que eu falei de vetor espacial, segunda aula, a gente resolveu, né, uma matriz que é basicamente essa. A gente resolveu o seguinte, na diagonal principal era LP, na diagonal fora da diagonal principal era LM. O resultado que a gente encontrou foi uma matriz que era diagonal, que tinha a seguinte característica. Ela era LP menos LM, os termos em alfa e beta, e ela é LP mais 2LM para o termo da sequência zero. Então, quando a gente pega aqui e faz, né, o elemento da diagonal principal menos o elemento da diagonal fora da principal, a gente vai ter indutância de dispersão mais 3 meios dessa indutância aqui de magnetização.
E quando a gente pega aqui o elemento da sequência zero e faz a indutância própria, mais duas vezes a indutância fora da diagonal principal, esse 2 corta com esse 2, LM menos LM, eu vou ter só dispersão. Ou seja, primeira conclusão aqui, sequência zero é só dispersão. Não existe magnetização de sequência zero. Sequência zero não magnetiza a máquina. Não tem nem como. Os componentes da sequência zero são todos iguais. Né? Então, eles não criam fluxo girante. Então, nenhuma componente de sequência zero pode produzir qualquer tipo de magnetização da máquina. Então, todo o fluxo produzido por corrente de sequência zero, ele se dispersa pela máquina. Meus elementos aqui em alfa beta, né, eu vou ter isso aqui, LS mais 3LM, né, isso aqui a gente vai comumente chamar de indutância sim. Então, né, para a minha equação aqui a minha equação de, oh meu Deus, para a minha equação de Jesus, a minha equação tinha enlace de fluxo, estava falando de fluxo, mas é enlace de fluxo, né? De estator provocado por elementos de estator, eu tenho algo bem resolvido. Eu tenho que o vetor espacial, né, de S provocado por S vai ser a minha indutância síncrona vezes o meu vetor espacial de corrente. Vetor espacial que eu estou ignorando a sequência zero, né? E a gente não vai trabalhar com a sequência zero mesmo. Perfeito. Bom, falta agora, né, avaliar o efeito do ímã. Falta agora avaliar o efeito do ímã. Então, vamos tentar aqui avaliar, né, o efeito do ímã. Vamos aqui refazer os nossos eixos magnéticos. Aqui de novo, fase A, fase B, fase C. Aqui, né, o fluxo, né, aqui no caso, né, formando aqui ΔR. Que eu vou ter aqui, né? Bom, o que eu vou ter aqui é o seguinte: o fluxo, né? Quando, pensando aqui, né, na minha equação de fluxo, né? O fluxo do meu rotor, né? Quando ele está alinhado, desculpa, quando o eixo magnético está alinhado com a fase A, ele contribui completamente produzindo fluxo na fase A. Quando ele está a 90 graus na fase A, ele não contribui absolutamente com nada. Então, basicamente, né, o mesmo efeito que eu tinha, né, nas minhas indutâncias mútuas, né, da fase A para a fase B, eu vou ter aqui com fluxo. Né? Basicamente, o efeito do fluxo do ímã vezes, meu Deus, o cosseno desse ângulo aqui vai me dar a parcela do fluxo que realmente está contribuindo aqui, né, para o fluxo da fase A, o fluxo do ímã para a fase AS. Isso é para fase A. Para a fase B, né, eu vou ter cosseno, né, de θ menos 2π/3. E para a fase C, eu vou ter o fluxo do ímã vezes cosseno de θ mais 2π/3. Então, o meu ímã, né, vai afetar cada uma das minhas fases dependendo da posição que ele encontra. Ele está no rotor, então ele está girando junto com a máquina. Então, o efeito dele vai variar com o tempo. Tem muito o que fazer. Então, a gente abriu, né, falando assim, fluxo de estator
ele tem uma parcela do estator devido ao estator, mais uma parcela do estator devido ao rotor. Agora a gente vai avaliar aqui a parcela do rotor. Bom, como que é a parcela aqui do rotor? Bom, em todos os casos, né, ela depende do fluxo do ímã. Então, isso daqui, né, vai ter um valor constante, que é o fluxo do ímã, vezes um vetor aqui, que vão ser esses cossenos. Né? Isso aqui seria o fluxo do estator devido ao rotor. Como que é eles em alfa-beta? Veja bem, eu peguei aqui, né, e passei, né, para alfa-beta. Basicamente, né, o que eu fiz aqui, né, foi que eu peguei os valores aqui que estão em ABC e substituí, né, peguei os valores que estão em ABC e substituí pela transformada inversa vezes os valores em alfa-beta. Tanto aqui quanto aqui, que também está em ABC. Né? Aí peguei e multipliquei a direita pela transformação direta. Então aqui eu tenho uma identidade e fiquei só com alfabeto zero. Bom, aqui como eu não tenho corrente, né, eu vou ter que pegar esse fluxo que eu tive aqui e multiplicar também a transformação direta. E ver no que dá. Então, eu vou pedir licença, porque é o seguinte, aqui vai envolver fazer, separar os termos cossenoidais, exponenciais complexas e afins. O Vitor já fez isso, né? O Vitor já fez isso, então eu vou aproveitar o dele, que é o seguinte, só que ele fez isso com uma máquina que tinha enrolamentos. Mas basicamente aqui, ó, ele coloca, né, separa as duas parcelas, fluxo de estator devido ao estator, fluxo de estator devido ao rotor. E vai tratando, né, essas parcelas, né, separadamente. E aí aqui ele trata a questão, né, do estator aqui. No final no frigir dos ovos, né, ele faz aqui a separação dos cossenos e aplica a transformação e chega aqui, né, que o fluxo do estator devido ao rotor, né, em variáveis alfa beta, é 3 meios de L vezes IF vezes E elevado a J ômega E. Ômega E é o ômega R que eu estou usando, né, é o ângulo do rotor, né, a posição mecânica. Enfim, mais aqui para baixo, né, ele fala, eu quero tratar, né, na verdade, de uma máquina síncrona de imã permanente. Então, o 3 meios, estou voltando aqui, esse 3 meios de L sobre 2 IF, que é fluxo, na verdade é substituído pelo fluxo do ímã. E aparece aqui embaixo. Então, é o fluxo do ímã vezes E elevado a J θ ME. Então, basicamente é o seguinte, de acordo com a rotação, né, da minha máquina, né, o fluxo ele vai estar em uma posição no espaço diferente, portanto, vai afetar, né, diferentemente as minhas agora fases alfa e beta, né, que é o meu eixo coordenado que está, em vez de estar separados por 90 graus, ia ser 120 graus, cada eixo igual é o ABC, são separados em 90. Essa dedução, ela é muito chatinha. Inclusive, eu errei ela algumas vezes antes. Por isso não quero me arriscar aqui. Mas eu acho que eu errei por causa que eu errei na hora de passar os cossenos de volta. Não foi tão problemático igual as com
meu Deus, com o Paulo Saliente. Paulo Saliente, eu errei uma passagem de equação e propaguei o erro alguns momentos para mais. Mas, enfim, essa multiplicação aqui, né, vai me dar o fluxo do ímã vezes E elevado a J θ R. Lembrando que θ R é a velocidade do rotor, não é mais qualquer posição inicial que porventura o meu rotor tiver. Então, no frigir dos ovos, eu tenho que meu fluxo do estator é LS vezes a minha corrente do estator IS, mais o meu fluxo do ímã vezes E elevado a J θR. Isso, é claro, em referencial alfa, beta, né, referencial estacionário. Então, aqui agora, né, redesenhando aqui, agora os meus eixos alfa, S. Meu eixo aqui, beta, S. Aqui eu vou ter, né, opa, meu fluxo ímã, né, vai fazer aqui θR. E cosseno, a parte cosseno que interfere no eixo real, a parte sinoidal interfere no eixo imaginário. Então, exponencial complexo está aqui, né? Cosseno de θr mais j seno de θr. Então, por isso, exponencial complexo. Então, passei o meu sistema para alfa, beta, zero. Vamos lá. Quero passar agora para referencial girante. Como que eu vou passar para referencial girante? Bom, a gente viu, né, que referencial, né, arbitrário é o referencial estacionário vezes E elevado antes de decorar as coisas. Só vai ser E elevado a menos J teta, né? Tá arbitrário. Então, meu referencial estacionário pode ser substituído pelo meu referencial arbitrário, vezes E elevado a J teta A. Só um minuto, pessoal. Eu acho que eu estou fazendo bobagem. É,
Eu realmente não decoro, tá? Por isso que eu passo dedução para você, porque, de maneira geral, quando eu esqueço, eu tento deduzir. Por isso que eu fico um pouco chateado quando eu não consigo deduzir as coisas, tá? Então, vocês me desculpa aqui a pausa que eu fiz. Realmente, é, realmente eu queria aqui fazer a dedução, para não fazer com a transformação inversa, né? Senão dá problema. As coisas que deveriam ficar com a frequência contínua vão ficar com todas as frequências. Mas, enfim, eu vou ter isso daqui, né? Então, que a minha transformada, né? Minha função, né? No vetor estacionário, minha função no vetor no referencial arbitrário, vezes E elevado a j θ a variável de transformação. Aplicando isso no meu enlace de fluxo, né? Então, vamos baixar aqui para o meu enlace de fluxo. Aplicando isso aqui para o meu enlace de fluxo, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter aqui a substituição, né, disso aqui pelo enlace de fluxo arbitrário vezes o elemento da transformação. E aqui a corrente, né, vai ser a corrente no referencial arbitrário vezes o elemento de transformação. Então, né, eu vou ter aqui fluxo, referencial arbitrário vezes o elemento de transformação é igual a LS vezes IS no referencial arbitrário vezes E elevado a J θ, que é o elemento de transformação, e o fluxo do ímã a priori que continua igual. Vou multiplicar, né, os dois lados da equação pelo inverso, né, da transformação, para retirar esses termos aqui. Né? Então, esse termo aqui cancela com esse daqui vai cancelar com mas esse daqui não vai cancelar com esse daqui, não. Então, no final das contas, eu vou ter que o fluxo de estator no referencial arbitrário é igual a indutância 5 vezes a corrente estator no referencial arbitrário, mais o fluxo do ímã, vezes E elevado a J, o ângulo do rotor, menos o ângulo de transformação. E é aqui que eu queria chegar. Né? O que acontece? Lembra que a gente começou a conversar o seguinte, ó, o que vai acontecer caso, né, o, eu escolha um ângulo de transformação que não seja fixo no tempo, né, que ele evolua com o tempo. E aí a gente parou para pensar e falou, vamos pensar na nossa rede trifásica, ela tem 60 Hz. Se a nossa rede trifásica tem 60 Hz, o vetor espacial de tensão de corrente vão girar nos eixos alfa e beta a 60 Hz. O que acontece se eu colocar os eixos D e Q também para girar em 60 Hz? Bom, se eu colocar os eixos D e Q para girar em 60 Hz, no mesmo sentido de rotação do vetor espacial de tensão e corrente, esses vetores vão ficar estacionários, né, entre si. Bom, aqui o meu fluxo, né, ele gira com a velocidade do motor, né? Esse θ é aqui a evolução do ângulo do motor, né? Que é dado aqui, né, por ômega r mais, né, uma defasagem aqui qualquer. Bom, o que acontece se eu pegar esse meu ângulo aqui arbitrário e colocar ele, por exemplo, na mesma velocidade do motor? Bom, basicamente, né, o que eu vou ter aqui é que essa parcela, né, do fluxo do ímã, que fazia, né, as minhas equações
né, variarem, né, com, com o tempo, né, esse fluxo agora vai ficar nos meus eixos D e Q, né, eles vão ficar constantes. E além do mais, né, além disso, eu posso, né, inclusive, colocar, né, então vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Alfa, estator, beta do estator. E aqui está o fluxo do ímã. Não parar disso. O fluxo não está. Bom, o que acontece se eu colocar, né, o meu eixo D em cima do meu vetor, né, do fluxo do ímã, e colocar os dois, né, para rodarem, para girarem no plano com a mesma velocidade, né? Basicamente, né, eu vou ter parcela de fluxo do ímã somente no eixo D. Quando eu separar essa equação aqui, né, essa equação aqui vai ficar da seguinte forma. Essa equação aqui ela vai ficar o fluxo do estator do eixo direto é igual à indutância síncrona vezes a corrente do estator do eixo direto mais o fluxo do ímã. E o nosso fluxo do estator de eixo em quadratura vai ser igual à indutância síncrona vezes a corrente do estator de eixo em quadratura. Não vai ter influência do ímã ou da magnetização da máquina. Então aqui, ó, a gente já está vendo o seguinte, né? E depois, é claro, na aula de quarta isso vai ficar não é comprovado, a gente vai ver que é isso mesmo. Mas olha só, do jeito que a gente separou aqui, né? O fluxo de magnetização que vem do ímã, né? Ele está todo em cima do eixo direto, né? Então, a corrente de eixo de quadratura ela não contribui para magnetizar a máquina, desmagnetizar a máquina. Tem quadratura com o fluxo do ímã. Bem, se ela não contribui para magnetizar ou desmagnetizar a máquina, ela vai contribuir com o quê? A gente vai ver. A corrente de eixo de quadratura vai contribuir com a produção de conjugado. É claro, a gente vai mostrar tudo isso, né? Vai ter as edições. Inclusive, vocês vão ver, né, nos slides do Vitor, nos livros e tal, que vai ser dependente do ESQ. A gente vai ver como que chega nisso, quarta-feira. Basicamente é isso. Então, no modelo da máquina, né, fazendo todo esse tipo de orientação, me traz essa vantagem. E é claro, né, eu estou falando aqui do fluxo, né, mas o que a gente controla é a tensão do estator, né? Como que é a tensão do estator? Bom, a tensão do estator, né, em ABC é igual às resistências do estator vezes as correntes ABC mais a derivada temporal do fluxo ABC GT. Né? Basicamente eu tenho isso. Essa aqui é uma matriz R diagonal, né? E os fluxos são as equações, os relatos de fluxo são as equações que a gente está trabalhando desde o início da aula, né? Que dependem das matrizes de indutância vezes as correntes, né? Mas basicamente, né, o que eu vou ter aqui é, primeiro eu vou passar ABC para o referencial estacionário, e aí a gente viu que a gente passa para o referencial estacionário. Não muda nada, né? Então, eu vou ter aqui corrente no referencial estacionário, mais um elástico fluxo estator no referencial estacionário.
E depois, né, claro, eu vou passar isso aqui para o referencial arbitrário. E a gente já fez isso, né, trabalhando com o circuito RL, né, passando por referencial arbitrário. Quando aqui tem uma derivada, né, a gente sabe que isso aqui vai ter dois, dois, duas parcelas. Né? A gente vai ter uma parcela J, né, vezes, desculpa, vezes não, né, J vezes, né, no caso, a velocidade, né, da minha orientação, vezes o enlace de fluxo, mais a derivada do enlace de fluxo do referencial. Então, essa daqui é a nossa equação, né, de tensão. É a equação que a gente vai usar para tentar construir, ou desculpa, tentar controlar a máquina, né? É o que a gente também vai tirar depois as características, né, também de conjugado e, enfim, né? A máquina síncrona não tem muito questão de regulação de velocidade, porque ela só funciona na velocidade síncrona. Então, basicamente, né, o gráfico de conjugado de qualquer máquina síncrona é algo desse tipo, né, em regime permanente, né. Ele é zero, e aqui na velocidade síncrona ele pode variar, ele pode excursionar. Essa faixa de valores vai depender do ângulo de carga. Mas basicamente a máquina síncrona só opera na velocidade síncrona, então não tem nem que ter muito sentido falar de regulação de velocidade na máquina síncrona. Basicamente a gente tem que mudar a frequência de alimentação da máquina, justamente porque ela gira sempre na velocidade 5. É o princípio de funcionamento da máquina. Dito isso, né, claro, né, aqui, desculpa, né, aqui é arbitrário também. Então, né, substituindo, né, aqui o enlace de fluxo, né, que a gente viu aqui, né, na equação aqui de baixo, a gente tem as equações em função de corrente e afins. Enfim, é isso. Eu falei um pouco, acho que até um pouco rápido hoje, e porque essa questão do modelo da máquina síncrona, ela é um pouco complicada, chata. O que faltou eu falar? O que eu não falei? Isso daqui, eu passei, né, para vocês, né, também essa dissertação de mestrado, de um xará meu, que fez sobre a máquina síncrona, né? Mas basicamente, né, ele faz aqui, né, todas as modelagens, né? O eixo D aqui, né, tá em direção do fluxo, o eixo Q tem quadratura, e aí aqui ele pega, né, a indutância ali da nossa, né, que era algo fixo, né, pelo polo saliente agora vai ser uma indutância que vai variar com a posição, tanto as indutâncias próprias quanto as indutâncias mútuas, né? E, e basicamente, né, o que ele não mostra aqui, né, ele não faz a conta linha por linha, mas aqui é o que eu queria chegar, né, com vocês nas conclusões, né? Ao aplicar, né, todas as transformações de referencial, né, para DQ0, né, e aí que ele aplica direto, né, ele vai de ABC para DQ0, ele não tem um passo inicial, né? Então ele vai direto, né, nas transformações e chega, né, que aqui, né, ele vai ter uma indutância de eixo direto e uma indutância de eixo quadratura. Essa indutância, né, de eixo direto, ele chega aqui que vai ser L0 menos Lm. Indutância de eixo quadratura vai ser L0 mais Lm.
qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Que como a gente vai estar orientando a máquina, né, em polos salientes, sempre pelo fluxo do rotor, o que vai acontecer? Tudo que está no eixo direto vai ver o caminho com o menor entreferro possível. E tudo que vai ter em quadratura vai ver o caminho com o maior entreferro possível. Então, eu vou ter as indutâncias D e Q pelo meu modelo, né, agora, seja um modelo de referencial girante, né, chamado de referencial síncrono até, essas indutâncias que antes variavam no tempo não vão mais, elas vão ter valores fixos. E aí o meu modelo da minha máquina vai ficar muito mais simples. Eu só quero que vocês prestem atenção ao seguinte: é comum vocês encontrarem a indutância aqui de eixo direto com o sinal trocado, tá? L0 mais Lm e a indutância de eixo quadratura L0 menos Lm. O que acontece, né? E aí aqui eu vou passar para o livro aqui do LiPo, né? Aqui no final do capítulo 2, né, ele fala sobre máquina síncrona. Né? Quando ele fala aqui de máquina síncrona, a máquina síncrona, né, ele coloca aqui, né, que a indutância, né, aqui das fases A, né, é a indutância de dispersão, mais aquela parcela que fica constante, mais a parcela que varia com a posição. Repare, ele coloca menos o valor da parcela vezes chega no rotor. O Guilherme, né, ele usa aqui em cima, ele usa mais, né, ele usa mais aqui. Por isso que quando chega aqui no livro do Lipo, né, quando a gente chegar aqui no final das indutâncias, essa aqui toda a dedução, né, vai demorar um pouquinho, cadê? Aqui, né, quando chega aqui, ele chega, né, que a de eixo direto é L0 mais L2 e a de eixo quadratura é L0 menos a L2, né, diferente do zero. Veja bem, o raciocínio é idêntico. A diferença estava no início de como um modelou as indutâncias. Né? Um colocou um termo somando, o outro colocou o termo subtraindo. Então, no final das contas, está na mesma. Tá? É... Bom, é isso. Eu acho que eu já falei bastante na aula de hoje. Essa parte da matéria não é tranquila. Os slides do professor Vitor, né, eles estão um pouco mais simples, né, toda essa dedução que eu fiz aqui, né, eles vão até um pouquinho mais, inclusive vai abordar aqui a parte, né, que aí a gente vai ver, né, depois, e, enfim, por enquanto é isso que eu queria falar. Também quero que vocês tenham uma lida, deem uma estudada, né, vejam se tem alguma outra dúvida, né, antes de eu também avançar demais aqui pela matéria. Mas a gente construiu aqui algumas conclusões. Eu gostaria que vocês lessem e tal e tentassem entender um pouco melhor essas conclusões. Aqui, eu falando aqui, parecendo talvez às vezes até um pouco jogado, mas enfim, é porque realmente a matemática aqui ela é bem, bem chatinha. É isso, né? Aqui eu cobri basicamente, né, o que eu pedi no resumo, não falei nada no resumo, né, de conjugado ou regulação de velocidade, mas é óbvio, né, que eu vou adotar o conjugado, né, porque
vai ser o motivador, né, para o controle, né, que vai ser na semana que vem. E, enfim, é isso, né? Eu queria primeiro, né, ver questão de dúvida, alguma coisa sobre essa parte da matéria. Depois eu vou abrir, é, depois eu vou abrir para dúvidas sobre o trabalho. Muita gente ainda tem dúvidas, né, sobre o exercício do MIT, no trabalho do MIT. E por fim, antes de tudo, né, se sobrar tempo, eu vou ainda tentar conversar um pouquinho sobre o andamento da aula, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu não sei como que você estava, né, mas sobre essa parte da matéria, alguma coisa? Bom, então tá. É, bebendo uma água aqui, porque a voz já está indo para o espaço. Vamos lá, pessoal. Então, alguma coisa sobre o trabalho de MIT? Ok. É, enfim. Bom, o bom de ter o vídeo é isso, que pelo menos dá para depois ver no momento em que talvez, né, depois vocês lerem um pouco, né, os exercícios, os livros e tal, tirar. Dúvida do trabalho, o Henrique e o Lorival perguntaram aqui. Primeiro o Henrique, o Lorival, depois eu passo para ti. Boa noite, Bruno. Tudo jóia? Boa noite, Henrique. Minha dúvida é a mesma que eu já te mandei no e-mail e é a mesma que você já falou 1000 vezes. Só que, tipo, eu não tô conseguindo resolver ela, hein? Mesmo assim, depois de você ter me explicado isso já 1000 vezes. Eu ainda tô meio travado naquela questão do fluxo magnético do MIT. Porque é o seguinte, eu Tá, entendi lá que você falou que tem que manter o VM sobre ômega, agora, sobre a frequência constante. Agora é isso que eu vou manter constante, certo? isso. É, Só que é, 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 mais do que manter constante, é forçar o IMC constante. Mas pode falar sua dúvida. Então, só que é o seguinte, a gente vai manter esse VM constante se baseando, no caso, controlando, querendo ou não, a tensão de entrada, não é? O VS, no Hum, caso. Não, esse é o ponto. Vocês vão forçar o IMC constante. Ah, tá. Mas mesmo assim, é porque eu chego num Eu ponto vou, que eu não estou eu vou entendendo. resolver, eu vou resolver esse caso. Pode falar sua dúvida. Eu vou resolver como se fosse um caso para Uhum. ver se fica mais claro. Até porque outras pessoas estão tendo essa dúvida sua também, tá? Tá, é porque eu garro justamente nisso. Quando você mantém o VS sobre F constante, você sabe qual que vai ser essa constância, porque você tem os valores nominais ali do início, a frequência nominal e a tensão nominal de início. Então você já tira um valor constante ali e sabe que você só tem que aplicar isso para outras frequências, fazer uma proporção Hum, ali para outras frequências e acha o VS. Só que é aí que eu garro, porque eu não sei qual que é o meu valor VM inicial, tipo, eu não sei onde basar ele para saber qual que seria o valor constante dele, sabe? Eu tô travando nessa beleza, parte. tá. Então, então vamos resolver isso aqui. Então vamos para o Meet. Eu vou fazer aqui o modelo aqui do nosso circuito. O que acontece? O nosso modelo do circuito, o fluxo, né, aqui de magnetização, no caso aqui, né, a letra B, né, ele já está explícito, né? Então,
já está aqui o ramo de magnetização, é o fluxo de magnetização. O que você vai pegar? Você vai pegar as condições nominais do motor. Então, né, basicamente é o seguinte, né, se tu tiver certo, né, você vai pegar aqui tensão nominal, né, aplicar aqui a tensão nominal, né, essa tensão nominal, claro, vai estar na frequência nominal também. Então, você vai aplicar aqui, né, os 2.300 dividido por raiz de 3, né, porque o nosso modelo é por fase, 2.300 é a tensão de linha, 2.300 dividido por raiz de 3, né, fasou aqui em 60 Hz. Então, todas essas indutâncias aqui, né, elas estão em 60 Hz. E vai usar aqui, né, o escorregamento nominal. O escorregamento nominal, né, vai ser dado, né, na velocidade de giro da máquina, né, em velocidade de giro da máquina nominal, né, onde tem o conjugado nominal e afim. Então, você vai resolver o circuito nas condições nominais. E aí, você vai achar aqui a corrente de magnetização. Guarda esse valor. Guarda esse valor. Porque você vai usar ele agora para o resto da sua solução. Né? Então é o seguinte, você pegou o ponto de operação nominal, botou a tensão, frequência nominal, escorregamento nominal, viu ali, viu o IM da máquina, guardou esse valor. Você vai ter aqui o seu modelo aqui de novo, e para a corrente fluxo de magnetização nominal, isso aqui, né, o modelo nosso não muda, né, vai mudar só para quando a gente quiser manter o fluxo de rotor constante. Então, aqui o nosso modelo é igual. Só um minutinho, né? Aqui é um elemento do rotor, né? Então, rotor. Veja bem, você vai começar a resolver o circuito pela corrente. Então, é o seguinte, aqui, obrigatoriamente, tem que passar a corrente em M. Ponto. Independente da frequência ou da velocidade. Vai fluir por esse ramo em M. E aí você vai calcular o resto em função do IM. Então, né, vamos supor aqui, vamos primeiro começar. 60 Hz, né, que é a frequência nominal. Aqui eu tenho o meu X. Então, eu vou calcular aqui, ó, é M. É M, né, é o quê? É a corrente M, que eu estou tomando fixo, vezes J, XM. E R vai ser M dividido pela impedância do rotor. Calculei o IR. IS, IR mais IM. Ah, e quanto que é a tensão de estator? Não sei. A tensão de estator vai ser a necessária para manter o IM constante. Isso que importa. Então, vocês vão encontrar valores de corte de estator absurdos, valores de tensão de estator absurdas, né? Até mesmo que a gente vai fugir dos pontos de operação da máquina. Se a gente vê bem, a máquina ali opera uma região de velocidade muito pequena. A máquina opera em baixos escorregamentos. A gente vai tirar a curva de conjugado para todas as frequências, mas basicamente ela opera, né, para a operação mesmo dela, né, ali estável, tem uma faixa restrita de velocidade. Então, e aí você vai fazendo, né? E aí você vai variar, né, esse S aqui, né, de 1 até 0, né? Ou seja, da velocidade 0 até a velocidade 5. E aí vai. E aí, por exemplo, está em 20 Hz, né?
desculpa, pessoal, está em 20 Hz. Não muda, né? O EM aqui, né? Você vai fazer fluir por aqui IM. Então, o IM vai continuar fluindo para esse ramo de magnetização. Então, quando você calcular o EM, vai ser IM vezes JXM. Só que você tem que lembrar o seguinte: como você está, né, alimentando em 20 Hz, né, XM é ômega vezes LM. O LM é constante, ele não muda com a frequência, né? Mas a reatância muda. Então, quando a frequência diminuir, a reatância vai diminuir, consequentemente, o E vai diminuir. Mas veja bem, o E diminui na mesma proporção que o XM diminui, que diminui com a frequência. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é o EM por F constante. Em vez de fazer a tensão do estator, eu estou fazendo a tensão em cima do ramo de magnetização. Por que eu faço essa razão no ramo de magnetização? É M sobre F constante. Para manter IM constante. E aí eu resolvo. Mesmo circuito. M é isso, né? A corrente de rotor é M dividido, né, pela impedância do rotor, né, com os valores das reatâncias já certos para os 20 Hz. E o IS, né, é o IR mais o IM. Não muda. Só que esse valor aqui é constante para todas as frequências de alimentação e todas as velocidades de operação da máquina. Se você quiser calcular o VS e coisas afins, você até pode calcular o VS. Né? O VS, basicamente, né, a tensão do estator, vai ser a queda, né, na, na impedância do estator, vezes a corrente do estator, mais o EM. E você vai ver que o VS vai dar valores absurdos, vai dar valores diferentes, né, dos habituais, mas justamente porque ele tem que ser o necessário para manter o IM constante. Então, a grande ponto aqui, eu acho, né, eu não sei se é isso, mas eu acho que a dúvida é o seguinte: a gente vai resolver esse circuito de maneira diferente. A nossa entrada agora não vai ser mais a tensão do estator, vai ser esse IM. A gente vai forçar ele a ser constante. Não só ser constante, como ser constante no seu valor nominal. Já adiantando aqui, porque eu não sei se vai ter outras dúvidas, mas tem ali, né, as transformações, né, que a gente faz no circuito, né? E aí, basicamente, né, a gente tem lá os modelos e o circuito, né, para o fluxo do rotor ficar constante, tem que ser um circuito que vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Basicamente, né, vai sumir a dispersão aqui do estator. Né? Isso vai ser quando, até olhar aqui, mas se não me engano, o A for XR sobre XM. Mas aqui, né? O Vitor coloca aqui, né, no slide 28 ou 29, ele coloca, né, as relações, né, o R não muda, a indutância de dispersão muda de jeito, a resistência do rotor desse jeito e tal. E para o fluxo, né, de rotor ficar explícito é Xm sobre Xr. Né? Xr é a indutância própria do rotor. Então, quando eu tiver isso aqui, né, o fluxo de rotor ele vai estar explícito aqui nesse ramo de magnetização. Então, quando eu manter essa corrente aqui constante, né, quando eu manter essa corrente IM aqui constante, né, eu vou estar mantendo o fluxo do rotor constante, porque esse modelo aqui da máquina, o fluxo de rotor está explícito aqui. E como que eu vou saber qual que é essa corrente aqui para manter constante? Bom, eu vou pegar o modelo da minha máquina dessa forma aqui, né, já com o circuito alterado, vou alimentar ela com tensão nominal, a frequência nominal
vou usar o escorregamento nominal e vou calcular a corrente desse ramo aqui para esse ponto de operação. O que eu vou fazer? Guardar esse valor e manter ele constante, resolvendo esse circuito agora para todas as velocidades, né, e todas as frequências de alimentação. Então, é basicamente, né, eu dar um passo a mais, né, no item 2. Eu vou fazer uma modificação do circuito, deixar o fluxo do rotor explícito no ramo de magnetização, calcular qual que seria essa corrente, né, nesse ramo que mantém esse fluxo de rotor constante ou no seu valor nominal, né, e manter esse valor para todas as velocidades e todas as frequências. Vai resolver esse circuito novo várias vezes, né? E por isso que vocês vão precisar de um software numérico. Então, Henrique, eu acabei extrapolando um pouquinho, né, a sua questão, mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Não sei se eu fui claro, porque eu já aproveitei o gancho, porque basicamente o fluxo de rotor constante vai ter um quê de igualdade com o fluxo de magnetização. Entendi, sim. Acaba que no final era uma coisa idiota que eu tava errando, essa questão do S nominal. Eu tinha me esquecido disso para calcular, no caso, o EM. Eu pensei em fazer desse jeito, só que eu tava pensando, qual que vai ser meu S aqui? Só que acaba que você tem uma velocidade, você passa uma velocidade nominal, eu tinha esquecido dela. Aí, Entendi. fazer isso era Não, uma coisa que eu tava esquecendo. beleza. Não, mas agora eu acho Mais que alguma dúvida? não. É só mais uma questão. Aquela questão daquele A constante, aquele A que você vai usar para fazer aquele modelo equivalente. Ele usa XM sobre XR. No caso, eu posso falar que o A, no caso, é o LM sobre o LR, né? Vai dar na mesma. É o LM sobre o LR, sim. Ah, Sim, não. tá na Não. mesma. Lembrando que o LR, tá? Não é o LLR. LR é indutância própria, tá? Uhum, entendi. Não é indutância dispersão. Então, tranquilo. Era só isso. Beleza? Obrigado, hein, Guilherme? Tranquilo. Nada. Ah, o Lorival, você. Professor, Hum, o negócio é o seguinte, eu refiz o programa que eu havia te mostrado sim. e, e eu detectei uns problemas de inicialização no caso 2 e no caso 3, porque Hum, depois que rodava o primeiro caso, logo em seguida rodava o segundo, logo em seguida rodava o terceiro. Então, a inicialização dos valores padrões lá não estavam sendo respeitados. Aí eu separei em três hum, arquivos diferentes e o negócio mudou um pouco de história, ficou mais bonitinho. Só que eu hum. ainda estou em dúvida. Eu cheguei em 85 PU na corrente do fluxo de rotor constante. Eu queria ter certeza se a magnitude do que eu estou encontrando está certa, só para ficar de consciência livre mesmo e parar de mexer com isso de uma vez. Vamos lá. Se eu quiser, eu te Hum. mostro aqui agora. Eu printo aqui a tela direitinho para o senhor. Então, esse é o ponto. Eu acho que sobre 80 PU, eu acho que. Eu não lembro se vai dar 80 PU, mas dá uns valores altos, Isso na né? corrente, tá? No torque tá dando 45. Hum, o meu tá dando um pouco abaixo. Esse é meu conjugado. Essa é minha corrente. Aqui tá o eixo tá em ampere, né? Porque eu tinha feito primeiro em ampere, né? Mas aqui eu dividi pelo base.
Depois você vê como que você define sua base, Lorival. A minha base eu defini assim, ó, de corrente, tá? Minha base eu peguei a potência nominal, dividido pela tensão nominal vezes raiz de 3. Beleza. E para o conjugado eu usei o valor do conjugado nominal mesmo, Sim, né, sim. como base. 1980, né? Isso, encontrei aqui, né, conjugado perto de 70 e conjugado. Assim, tenta, vamos lá. Eu não sei como que está seu trabalho, fora o código, tá, Lorival? Mas eu vou falar o seguinte, Manda ver. talvez se suas curvas ali estão dando algo parecido com aquilo que eu acabei de mostrar, provavelmente está aí resolvendo o circuito de maneira correta. Talvez tenha algum erro de conta numérico em algum ponto. E aí você pode buscar. Agora, é o seguinte, antes, antes de qualquer coisa, e aí é porque, enfim, vocês têm que me entregar esse trabalho. Lembra também da análise comparativa. Tá? Tudo bem que o fluxo de rotor não tem análise comparativa. Se eu ver se o BF constante, fluxo de magnetização está constante, você já pode fazer a análise. Mas lembra também da análise comparativa. Eu acho que vocês estão focando muito, né, em encontrar todos os valores certinhos, e não estou falando que está errado, não, mas assim, não esquece da análise comparativa também. A análise comparativa é bem importante. Depois, se for o caso, eu falei, manda e-mail, tal, você mandou com código, eu até falei para você, ó, tem isso aqui errado, seu código, tal, porque às vezes fica quebrando cabeça também com código, né? A gente escreve o código e chega uma hora que a gente não consegue mais ver o erro do código, né? Porque você fica vendo aquele código tantas e tantas vezes que Exatamente. fica difícil. Então, assim, qualquer coisa que você me envia o código, é provável que seja algum erro de conta, alguma consideração, alguma coisinha que está saindo fora do padrão, um fator multiplicativo, uma frequência aqui ou ali que está ficando errado, uma indutância que foi digitada errada, algo desse tipo, ok? E depois, né, mas sim, foca. Se está dando pelo menos aquele formato, Sim, sim. né? Se está dando os Beleza. formatos e tudo mais, você já tem um caminho no caminho certo. É Tá. claro que é bom acertar tudo, porque você, por exemplo, todo mundo aqui, né, quer tirar o máximo possível e tudo mais. Mas conforme for, depois você revisa o código, revisa com seus colegas de grupo, se você não achar um erro, manda um e-mail e avisa que isso deve ser alguma conta errada no código, não deve ser na solução do circuito, nem nada. Aí eu vejo conforme for. De maneira geral, tem tido isso. Teve um colega seu, assim, que ele basicamente estava me perguntando, não estava entendendo, até falei, ó, seja mais específico na sua pergunta e tal. Aí ele falou, ó, professor, eu fiz isso aqui, tá aqui meu resultado, tá aqui meu código. Eu falei, ó, tem um erro aqui no seu código. Conserta esse ômega S aqui para isso, que o negócio dá certo. Eu acho que deu certo. Porque, assim, infelizmente, eu não estou vendo o código de vocês, eu não estou vendo o que vocês estão fazendo. Às vezes é erro bobo, erro de código, erro bobo, tá? Aí fica mais tranquilo. Mas Show de eu bola. chuto, Obrigadão. eu chuto isso. Aham. Valeu. Nada. Ramon, esses valores que o senhor deu na tabela devemos referenciar para o estator? Cheguei a valores muito altos de conjugado. Ramon, vai dar valores altos de conjugado. Quer ver? Aqui, ó, eu vou rodar meu código de novo e vou tirar aqui, por exemplo, não vou dividir mais pelo conjugado nominal, né? Então, aqui, quando eu rodar aqui, né? Esse é o caso, o item 3, né? O do fluxo do rotor. Hum,
Rodou agora. Né? Então, aqui o conjugado, ele está dando 1, 2, 3, 4, próximo de 140 mil newton-metros, né? Ou seja, está dando uns valores absurdos. Mas veja bem, que nem eu falei para vocês, a faixa de operação ela é menor, ela não é estudo. Então acaba que essa questão, né, a gente não vai operar em escorregamentos elevados, a gente vai operar sempre com escorregamento baixo. Então, fora, né, dessa faixa de operação, vai dar uns escorregamentos altos. E é claro, né, aqui a gente está vendo como que a máquina se comporta para todas as velocidades. A gente não está impondo o limite da tensão de alimentação. Então, assim, basicamente aqui a gente jogou os limites do espaço. A gente quer saber o seguinte, como que a máquina se comporta? E é claro, né, uma vez que a gente conseguir isso, a gente vai falar, nesse espacinho aqui, ó, de comportamento da máquina, eu vou operar aqui, ó, nessa parcela aqui que eu posso. Então tem essa ideia também, né, de vocês até avaliarem essas questões também da faixa que vocês vão operar ali, até dar o conjugado nominal, o que ficaria, o que não ficaria, coisas do tipo. Então, os valores altos, os valores dos conjugados máximos, é bom ali tá certinho, que nem eu falei para o Dorival, é bom estar certinho. É claro, ninguém quer resolver o circuito de maneira errada. Eu também quero que vocês resolvam, né, o circuito de maneira certa, mas eu quero que vocês entendam mais ou menos a ideia e também vejam, né, as implicações que é manter um fluxo constante, né, que tem restrição, não é assim, eu vou manter o fluxo constante a qualquer velocidade, a qualquer frequência. Não, se você quiser manter o fluxo do rotor constante e operar a máquina em velocidades baixas, você vai ter que alimentar a máquina com frequências baixas. Não existe você não consegue alimentar a máquina com uma frequência de 60 Hz e exigir que ela opere com uma frequência baixa. Ela não tem conjugado para isso. Né? Você vai basicamente destruir a máquina. Você vai destruir a máquina muito antes de chegar perto do zero. Então, é esse tipo de coisa. Tá? Também é bom para ser discutido. De novo, não quero restringir vocês a nada. Mas, assim, eu estou vendo vocês assim, pô, será que está certo? Estou achando isso estranho. Coloca isso. Não, passou muito aqui o conjugado nominal aqui, muitas vezes aqui da operação aqui, com a tensão de estator aqui, né? Veja bem, o primeiro caso, né? Você tem ali alguns limites da tensão de estator, né? Então, passou aqui demais, né? A tensão aqui, o conjugado produzido, então, essas regiões aqui, né, mostram o comportamento da máquina, né? Mas e aí? São regiões que não são operativas. Então, até mesmo, vocês podem desenvolver alguns raciocínios bem bacanas. Com isso também, essas estranhezas que vocês estão tendo, né, não são, vamos dizer assim, são boas, entendeu? Significa assim, vocês estão pensando nos limites físicos da máquina. E eu acho que vocês podem e devem abordar isso no relatório e tudo mais. Quem diga que vocês também têm conhecimento da máquina, têm conhecimento que aquilo talvez seja impossível, né, de ser produzido, né? Vocês não estão só, vamos dizer assim, só jogando os resultados. Isso eu acho bacana. Então, assim, eu acho que peguem um pouco dessa questão, né, essa inquietude, assim, também tenta discutir um pouco, tentar entender o porquê e restringir o problema. Eu acho que isso também vai ser bacana. Tudo bem, Rabo? Mais alguma dúvida?
Beleza. Davi. Precisa apresentar no relatório os gráficos para a corrente de estator ou somente torque? Eu acho que eu pedi torque e corrente de estator, né? Estou lembrando bem, mas eu acho que eu pedi os dois. Exercício MIT. Acho que eu pedi os dois, né? Calcule conjugado e corrente de estator. Eu pedi os dois. Fiquei até na dúvida se eu tinha pedido só um. Não, eu pedi os dois. É os dois, tá, Davi? Inclusive, a, a corrente de estator, né, vai até ajudar, né, vocês a perceberem também que essas regiões são, pô, muitas vezes, impossíveis de serem operadas, né, vocês vão torrar a máquina de vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá. Se não tiver mais dúvida, pessoal, eu vou partir para a última fase aqui, que é, inclusive, a nossa disciplina. Eu vou inclusive cair? Não, cair não. Interromper.